auxiliar aqui, futura pregadora. Amém? Então, vamos entregar essa noite para o Senhor Jesus, vamos entregar tudo nas mãos dEle, porque Ele é o único merecedor de tudo. A palavra de Deus diz que ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele toda a honra e toda a glória, para sempre. Amém. Pai querido e amado, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por podermos estar reunidos aqui. Obrigada, Pai, pela dádiva da vida. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque cada um dos nossos dias Tu tens escritos no Teu livro, Senhor, desde quando nós nem ainda existíamos. E os Teus pensamentos a nosso respeito são maravilhosos. Nós não podemos nem sequer imaginar tudo que Tu tens preparado. E mesmo as dificuldades, elas são oportunidades de crescimento e de aprendizado. Obrigada por isso, Senhor. Mas obrigada por estarmos reunidos nessa noite, por podermos adorar a Ti, por podermos louvar a Ti, por podermos iniciar esse tempo lendo o primeiro salmo do livro de Salmos, que a Gabriela vai ler para nós. Que o Teu Santo Espírito nos acompanhe, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude neste tempo, Senhor, para que deixemos lá fora as preocupações e tenhamos os corações abertos para receber toda a Tua palavra e para oferecer a Ti toda a nossa adoração e louvor. Amém? Amém. Então, Salmo número 1, gente. A Gabriela vai ler na tradução NVI. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir no Salmo 1. Amém. Como feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, ímpio é aquele que não crê. Ímpio é aquele que não crê no nosso Senhor Jesus. Então, nós não podemos buscar conselho com pessoas, conselhos para a vida com pessoas que não creem no mesmo Deus que nós. Os conselhos serão talvez muito diferentes dos princípios nos quais nós cremos. Nós também não podemos imitar a conduta daqueles que são pecadores. Não é porque o outro pecou e todo mundo faz daquele jeito que é pecado que nós também vamos fazer. E muito menos vamos nos assentar na roda daqueles que escarnecem do Senhor Jesus. São os zombadores, aqueles que riem das palavras de Deus, dos princípios de Deus, aqueles que debocham da vida dos cristãos. Ao contrário disso, nós temos que viver aquilo que nós somos, árvores que foram plantadas pelo Senhor junto a correntes de águas, das águas que fluem do trono de Deus, das águas que vêm fluindo do trono de Deus. Nessas águas nós bebemos, nessas águas nós como árvores tiramos do solo
o alimento para nós. E aí, o que está escrito aqui, que foi lido aqui, nós vamos dar fruto no tempo certo, como árvores plantadas junto às águas que vêm do trono de Deus. As nossas folhas, né, não vão murchar e tudo o que fizermos vai prosperar. Gente, quando nós estamos nos alimentando daquilo que vem do trono de Deus, existe prosperidade na nossa vida, em todas as áreas. Em toda prosperidade nas emoções, nos pensamentos, na inteligência, na administração do trabalho, nos relacionamentos familiares, sociais, profissionais, e em tudo. Então, a nossa busca pelas águas do Senhor, né, pelos princípios do Senhor, tem que ser contínua. Ele diz também que o caso dos ímpios, agora vocês vão lembrar da parábola do joio e do trigo, porque os ímpios, ou seja, aqueles que não creem na verdade bíblica, eles são como palha que o vento leva. Como é o joio? O joio é palha que um dia vai ser queimado, né? E eles não vão resistir no dia do julgamento, né? O dia do julgamento vai ser aquele onde cada um de nós individualmente vai chegar diante do tribunal de Cristo e vai responder as perguntas que ele vai fazer. Que pergunta ele vai fazer? O que você fez com aquilo que eu te dei? Ele não vai perguntar o que fizemos de errado, porque pecado a gente pede perdão e o Senhor perdoa. Mas ele vai perguntar, eu te dei um talento, o que você fez com esse talento? O que você fez com a habilidade? O que você fez com o conhecimento da palavra que ficou gravado no teu coração? É isso que nós vamos responder diante do tribunal de Cristo. Não mais por pecados, mas é aquela parábola dos talentos mesmo, né? O Senhor diz que ele deu um talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, né? E cada um aplicou de alguma forma. Mesmo que a gente ganhe uma capacidade só, uma habilidade só, nós precisamos usá-la de forma que ela se multiplique no reino de Deus, não é só no nosso. O alvo sempre é o reino de Deus. Amém, gente? Amém. E aqui diz que, então, os ímpios, eles não resistirão nesse julgamento, porque se eles não creem, eles não praticam. Então, mas eles também não resistirão na comunidade dos justos. É aí a divisão do joio e do trigo no tempo final, né? O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, que nós possamos refletir neste tempo agora de louvor, que nós possamos refletir sobre a nossa condição, se nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro das águas ou não. Nós somos, porque o Senhor afirma que nós somos. Então, nós só precisamos beber dessas águas. Amém? Amém. Então, obrigada, Gabriela. Vamos só colocar este louvor. Este louvor nós não cantamos aqui ainda, né? Então, mas é muito precioso. Prestem bastante atenção, a letra é bem conhecida, ele tem tocado bastante. E são 2 louvores numa ministração só. Pai, recebe o nosso louvor agora, Senhor. Nós sabemos quem Tu és e sabemos quem nós somos para Ti e sabemos o que Tu tens para nós. Nesse dia, nós Te agradecemos por tudo. Desde já, Senhor. Obrigada por nos teres escolhido e por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Quem quiser levantar? A sede que havia em mim, Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra.
És
assim como a mulher samaritana no poço, Senhor. A partir do momento em que ela te conheceu, Jesus, como a fonte da água da vida, Jesus. A partir do momento em que ela reconheceu que tu eras o Messias, ela não teve mais sede de nada, Senhor. Tudo aquilo que ela buscava em tantas pessoas, o que ela buscou em tantas pessoas, ela encontrou em ti. E assim é conosco, Senhor. Às vezes buscamos em tantos lugares, em tantas atividades, em tantas pessoas, a satisfação do viver, a fonte de energia para a nossa vida, a fonte de alegria e de felicidade, a fonte de fortalecimento. E na verdade, tudo está em ti, Jesus. Por isso nós queremos beber das águas do teu rio, Senhor. Deste rio que flui direto do trono de Deus. E não queremos apenas, Senhor, conhecer este rio ou molhar os pés nele, não. Nós queremos nos soltar nesse rio, Senhor. Soltar nessas águas e deixar que a vida flua conforme o correr do rio de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Nós sabemos que contigo sempre haverá vida e vida plena, plena daquilo que tu tens preparado para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento especial. Louvamos a Ti porque temos crianças no nosso meio, Senhor. E também as crianças vêm para buscar, beber das Tuas águas e conhecer a Ti. Louvamos a Ti, Senhor, pelas crianças que estão aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Maitê, pela vida do Gustavo, do Samuel, da Gabriela. Obrigado, Senhor, porque eles estão aqui para receber o toque, a porção da água da vida que tu tens reservado para eles para essa noite. Senhor, através da Angelita, derrama, Senhor, da tua graça sobre a vida deles. Que todo aquilo que eles ouvirem fique gravado nos seus corações e possam levar por todo o seu viver, em nome de Jesus. Abençoamos a Angelita, assim como todas as crianças, para este tempo que terão aos teus pés, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, tchau, tchau. Tchau. Amém, gente. Boa noite, que eu não tinha tido isso. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos dar uma pausa na nossa caminhada quanto ao reino de Deus, né? Que estamos vendo a respeito do que Jesus ensinou sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus através das parábolas, porque hoje nós temos a graça aqui, o privilégio de podermos ouvir o pastor Marcos trazer uma palavra para nós nessa noite de hoje, né, pastor? Obrigada pela sua disposição, pela sua prontidão. Amém, de estar aqui conosco. É muito bom te receber, muito bom ter a pastora Jane também conosco. Eles sempre têm estado conosco, já são 2 anos, né? Eles estão conosco nas orações da manhã e é muito bom também ouvir, porque também nesses anos tu tens algumas vezes pregado para nós, né? Então, que o Senhor Jesus te encha da sua graça, da sabedoria e derrame através de ti para as nossas vidas. Amém? Fique à vontade. Amém. Bom, boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos aqui numa segunda-feira, mediante tantas coisas que poderíamos estar fazendo, mas escolhemos estar aqui. Eu ouso dizer que de repente não foi nós que simplesmente escolhemos, mas o Espírito Santo nos conduziu até aqui.
Ele tem algo a fazer, Ele tem algo sempre a acrescentar na nossa vida de dia em dia. É claro que a cada manhã a palavra do Senhor ela se renova em nós. E há um vácuo muito grande quando a quarta-feira e a segunda emenda sem oração, senhor. Assim, faltou alguma coisa. Para mim, faltou o mês inteiro, se faltar um dia, né? Porque a comunhão ela é algo muito importante para nós cristãos. E estamos vivendo um tempo que faz muito necessário que entendamos a forma de estarmos nos reunindo em grupos, porque o início foi mais ou menos assim. A gente costuma falar muito sobre a igreja primitiva e às vezes queremos até trazer muito do que acontecia naquela época para os nossos dias. Mas a distância entre as realidades são muito grandes. Podemos usar aqui a expressão, é um paradoxo você querer falar de uma sociedade nos tempos de Cristo e falar de hoje. Uma vez eu criei uma situação bem desconfortável para mim e para algumas pessoas que estavam me ouvindo, porque nós fomos pregar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 42. E lá fala que eles tinham tudo em comum e que eles dividiam tudo, repartiam tudo. E de repente eu, talvez um pouco empolgado, né, eu sinalizei de que necessariamente deveríamos nos preocupar em dividir aquilo que tínhamos. E alguém não gostou muito e me procurou depois e falou, olha, não é bem assim como você leu. Como é isso? Eu tenho então 3 propriedades, eu vou ter que pegar 2 e trazer aqui na congregação para dividir com todo mundo? E eu fiquei assim parado, né? Eu falei assim, olha, não é bem isso que eu quis dizer, mas na verdade o que está escrito é que eles dividiam. Mas faltou então o quê? Talvez o jeito, a forma de colocar as coisas, e isso criou aquela situação. Então, quando eu vou falar a respeito da igreja primitiva, eu tenho que entender que naquela época não havia cartórios como hoje, não havia cartórios de registro de imóveis, né? Era muito fácil naquela época, talvez simplesmente alguém dispor de um imóvel, de um terreno, de um pedaço de terra. Eu acredito que era mais fácil do que hoje, né? Hoje a complexidade das coisas elas são muito mais, é muito mais difícil. Por exemplo, até mesmo hoje, se alguém quer doar um bem imóvel para uma instituição filantrópica, ele pode simplesmente doar. Mas só que se os filhos quiserem depois fazer questão daquele imóvel, vai haver uma briga na justiça. De alguma maneira vai ter que um juiz ouvir as partes para poder entender, né, qual é a desavença, qual é o tipo de petição, aonde que tem legalidade, tudo aquilo que aconteceu, tanto para quem doou, quanto para quem está querendo de volta. Então é uma coisa complicada hoje, de certa forma. E a gente quer pregar às vezes a união, né, da igreja, a igreja conforme ela inicia, como que o primeiro amor, como que ele é lindo, como que ele empurra para frente, sem que a gente nem precise fazer força, nós vamos caminhando, nós vamos recebendo o impacto do Evangelho, do Evangelho da graça, e as coisas vão acontecendo. Já falamos. Você já ouviu a frase, a expressão, né, o primeiro amor? E a gente vê lá, por exemplo, na igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que quando a advertência é dada, uma das observações é essa. Eu digo para que voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras. Então, como é que é essa questão de eu ter que entender que o início sempre é bom, sempre é maravilhoso, sempre é prospectivo para nós, né? A gente sempre vê com bons olhos as coisas. Eu confesso a vocês que essa forma então de se reunir é uma das mais eficazes para que o ensino da palavra de Deus, para que a própria comoção para se orar e interceder possa acontecer de uma maneira, eu poderia assim usar essa expressão aqui, me permitam, para acontecer de uma forma mais nobre, aos olhos de Deus, não aos nossos olhos. Eu creio que aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, essas reuniões elas são o que realmente traz uma ressignificância, né, do que Deus quis fazer para o homem, do que Deus planejou para o homem desde o início. Eu fiquei tão assim impactado com o Salmo 1, e eu tenho meus textos, eu tenho tudo separado, e eu gostaria de ver o que vai acontecer. O Espírito Santo vai nos dar essa direção. Mas eu queria falar um pouco aqui no versículo 1, né? Porque feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores,
né? Nem se assenta na roda dos zombadores. E em outras expressões tem a palavra conselho, né? Aquele que não recebe, aquele que não ouve, aquele que não dá atenção ao conselho dos ímpios. E surgiu no meu coração uma pergunta: quais são os conselheiros que estão nos influenciando nos nossos dias, né? Quais são os tipos de conselhos que estão entrando dentro do meu coração e que são conselhos eficazes? E nós temos várias vertentes que estão aí nos influenciando. Eu vou sublinhar o que veio no meu coração, né, para vocês entenderem o que o Espírito Santo quer nos comunicar. Sociologicamente, em termos de vida social, você já sabe que as redes sociais elas estão dando conselhos dos mais diversos. Você pega um Instagram, um TikTok, um Facebook, um Twitter, não importa, né? Tem gente dando conselho de todas as formas e todas as vertentes da nossa vida. É conselho para você ser um bom cristão, é conselho para você ser um bom patrão, para você ser um bom empregado, para você ser um bom filho, ser uma boa esposa, um bom marido. Gente, é prato completo de tudo que é tipo de conselho. E eles vêm. Sabemos exatamente a fonte desses conselhos? É difícil a gente saber. Falando nesse aspecto aqui de rede social, a gente já sabe que a palavra superficialidade, ela tem espaço, né, nessa situação. A superficialidade é algo, assim, eu acho assustador. Quando uma pessoa, de repente, ela se posiciona do outro lado de uma câmera, de um simples aparelho de celular. Hoje é simples, né? Há 20 anos atrás não era. Mas hoje é simples. Um simples aparelho, a pessoa aparece e olha, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um conselho para você, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Você escuta isso de manhã, de tarde, de noite, vem tudo que é jeito. Já pararam para observar isso? Que se não cuidarmos, estamos nós mesmos nos posicionando a buscar, porque a gente consegue separar alguns. Tem os preferidos, tem aqueles que realmente a gente entende e acha que eles estão falando coisas que são importantes. E todo mundo que pega a Bíblia e abre e lê alguma coisa, não tem como não ser importante, né, pastor? Não tem como não ter o seu devido valor. Ele está com a Bíblia na mão. A questão é que nós não sabemos essa fonte. Jesus, por exemplo, ele diz, eu sou a fonte de água viva, né? Nós acabamos de cantar aqui, quero beber desta fonte, quero beber dos teus rios, Senhor. Talvez o segredinho desse texto, né, para a gente não se parar muito, se reter muito aqui, seja esse. Você precisa realmente canalizar na sua vida uma certeza de que o que você está recebendo está vindo do Senhor. Porque é muito fácil, e isso me permitam colocar aqui, é ser muito simplista quando a gente simplesmente abre algo e ouve e pega aquilo para a gente. E Jesus não quer que nós sejamos tão simplistas assim com relação à fé, porque tudo que se fala através da Bíblia está relacionado com a fé. E a fé ela não é algo que eu posso simplesmente pegar e ficar, moldando, fazendo ser do jeito como eu quero. Isso está na Bíblia também. O apóstolo Paulo ele dá um conselho muito claro sobre isso quando ele diz que nós temos que cuidar. Ele fala para Timóteo, olha Timóteo, nos últimos dias eles ajuntariam doutores segundo os seus entendimentos, as suas intenções, e ali os estabeleceriam esses doutores como seus líderes, seus chefes, seus senhores, e eles sim teriam a palavra final e acabou, não importa como eles estivessem colocando. Então Paulo adverte que temos que tomar cuidado. Então a nossa fé, para ela realmente estar sólida a cada manhã, eu vou até colocar dessa forma, porque a cada manhã a gente está recebendo, está ligando ali o telefone e está recebendo algo. A cada manhã, quando você pega o seu celular e você vai então verificar uma mensagem de alguma forma, você precisa então estar se protegendo em primeiro lugar, para que a sua razão não seja governada, dominada por falas que venham de encontro simplesmente àquilo que você, no automático, já quer ouvir.
Irmãos, estamos vivendo dias trabalhosos e difíceis, mas os dias trabalhosos que nós estamos vivendo não é porque haveria perseguição simplesmente, não é porque haveria rumores de guerra, terremotos, doenças, fome, peste, não. Precisamos atentar também para essa questão. Nós temos que cuidar da maneira com que nós estamos recebendo conselhos na nossa vida espiritual. E hoje é muito mais fácil, me perdoe a colocação generalizada, não quero atingir ninguém de forma nenhuma, mas é muito mais fácil pegar um telefone hoje e buscar alguma coisa do que você ir lá, pegar a sua Bíblia e ter aquele momento único, especial, exclusivo, você com Deus. Eu fico aqui às vezes na segunda-feira de manhã, eu fico, principalmente aquelas em que eu não oro, porque eu fico recebendo, eu fico ouvindo as orações. E eu sempre é lido um texto, a maioria sempre lê um texto e depois ora. E cada texto daquele que é lido, eu vou buscando, Senhor, aonde o Senhor está querendo falar no meu coração. Porque a gente precisa ter sensibilidade, queridos. Mas não é essa sensibilidade simplesmente casual. Não é uma sensibilidade que simplesmente faz de você alguém que fica ali tenro, calmo, sereno, pronto para ouvir algo de Deus. Não. Quando falamos de sensibilidade, é a sensibilidade do ouvido. A sensibilidade de ouvir e que voz é que eu estou ouvindo. Porque no nosso meio, todos nós aqui nos conhecemos de alguma forma. Mas eu posso garantir, por exemplo, o Marcos é meu xará, nós temos tudo para ter um conhecimento em comum. Ele tem o mesmo nome que eu, mas porém há uma diferença. Ele vive num lugar, eu não sei como é a casa dele, ele não sabe como é a minha casa, né? Não temos uma convivência para poder eu simplesmente olhar e dizer, poxa, né, nós somos amigos, nós somos, sabe? Ou o Marcos é o cara, eu conheço ele, eu não conheço. Agora, o fato de estarmos aqui juntos já cria, no mínimo, uma certa empatia, né? Já cria, no mínimo, um tipo de vínculo onde a gente se respeita, onde a gente pode olhar e saber que existe algo de bom dentro de nós, porque estamos compartilhando do mesmo ambiente. Não vou nem comentar, então, a questão marido, esposa. Estão no mesmo ambiente todo dia, aí a coisa fica mais bonita, aí fica mais gostoso de falar, porque vocês têm então conhecimento pleno, né? Há uma convivência plena. Então dentro de casa, como que a coisa é diferente? Eu estou chegando, o Espírito Santo está nos levando a um momento muito importante, que é algo que eu já conversei, já compartilhei com a pastora Heloísa, que me preocupa. E tenho alcançado alguns êxitos e graças a Deus por esses momentos de oração que tenho tido aqui com eles. Eu testemunhei isso numa mensagem que eu preguei semana passada na igreja, falando sobre a minha irmã. Estou falando de casa, falei de casal, agora vou falar então de família. Então, a minha irmã mais nova, uma pessoa assim com uma certa dificuldade na vida em todos os sentidos. Mas por causa das dificuldades, das adversidades, ela escolheu um caminho onde questiona tudo e parece que o mundo inteiro é contra ela e ela é a única vítima da situação e tem que todo mundo prestar atenção, tem que cuidar com o que fala, sabe, tem que ter aquele jeito. E a gente estava ficando numa situação já muito desconfortável, ninguém estava começando eu estou falando coisa de 3, 4 anos atrás, já não tinha mais como a gente compartilhar o mesmo ambiente. Minha esposa está aqui de testemunha, quando minha filha foi para a faculdade em São Paulo, logo no ano 2019, uma das primeiras pessoas que pôde nos auxiliar para ficar com a minha filha em São Paulo foi essa minha irmã. Mas de repente, questão de 3 meses depois, eu comecei a perceber que não ia dar certo. E tivemos uma dificuldade de chegar nesse consenso. Mas não demorou muito para minha filha, minha esposa, perceber que tinha algum probleminha, não dava para compactuar de muitas coisas. Um estilo de vida totalmente diferente, sabe? Um tipo de comunicação, um tipo de forma de ver as coisas totalmente oposta àquilo que a minha filha foi criada. E essa pessoa estava começando a dormir junto com a minha filha, estava começando a compartilhar o mesmo ambiente. Eu pensei rápido, eu falei, meu Deus, ela vai acabar como uma tia influenciando minha filha de alguma forma. E eu já tinha observado que aconteceu um tipo de influência como essa semelhante na vida do meu filho. E então eu fiquei mais do que nunca preparado. Falei, não, eu não posso deixar isso acontecer com a minha filha.
Então eu fui tomando minhas cautelas, minhas precauções e a coisa foi se ajustando. Mas isso criou então de contrapartida um certo aborrecimento, dificuldade de relacionamento. E isso foi tão crescente, que não havia mais amizade. Não era como, ninguém podia olhar ninguém, a gente ia lá, se via, se cumprimentava, mas não dava. Um dia eu chamei a pastora, eu falei para ela, como eu conversei, eu falei assim, pastora, Deus está exigindo que eu mude a minha forma. E eu não estou conseguindo isso. Sabe? Deus está mostrando que o amor ao próximo é exatamente isso daqui que eu preciso pôr em prática, e eu não estou conseguindo. Irmãos, não é fácil você amar uma pessoa que está ali, sabe, só pronta para dar pancada, pronta para bater, sabe, pronta para responder tudo do jeito que você principalmente sabe que não é, que está errado, você nunca... mas não tinha jeito. Mas passar de um ano para cá, nós aqui orando, eu me lembro que algumas vezes eu me envolvi em oração, levantei na minha casa, sozinho, sabe, dobrei o joelho e fui colocando isso para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo, isso está errado, isso não está certo. Eu não posso ter problemas com relacionamento com a minha família, com minha irmã, com meu irmão, com meus pais, de jeito nenhum. Então começou uma guerra, começou uma batalha. E é uma guerra, é uma guerra que a gente não tem como analisar isso de uma forma, digamos, mais simples e direta e objetiva, a não ser reconhecer que está faltando amor. E como é que se ora sem amor? E o inimigo, ele é sujo, ele sabe, ele fala assim, olha, esse camarada, ele gosta de orar. Eu tenho que anular essa oração dele. Como é que ele consegue anular a nossa oração? É quando há inimizade, quando há contenda, quando há porfia, quando há dissensões. Isso aí são tudo frutos da carne. Gálatas 5:19 dá as características, fala sobre os frutos da carne. E que não traz nenhuma virtude quando eles estão vencendo dentro de nós. Muito pelo contrário. Nos leva a um poço de sofrimento, de dor, de angústia, de amargura, de indiferença, a ponto até mesmo de secar dentro de nós a alegria, a paz. E se não tomar cuidado, o processo seguinte vai ser de uma indiferença já com a fé, com Deus, com a palavra, porque não está funcionando, não tem virtude. O Espírito Santo não está conseguindo transbordar, né? A imagem de Cristo não está podendo se externizar no nosso rosto. E eu comecei a lidar com isso, e eu falei assim, não, essa é a guerra. Propus uma reunião com a família, não consegui. Compartilhei isso com uma pastora. Tentei de algumas formas, de outra, e tivemos que, eu e uma outra irmã, que somos os únicos que conseguimos falar a mesma linguagem, falei assim, olha, não está dando, ninguém disse nada, ninguém falou nada, ninguém quer saber de reunião. Então aqui eu quero parar um pouquinho, aproveitando no texto, porque o conselho dos ímpios é algo muito perigoso nessa hora. Porque você vai conversar com pessoas e vai contar esse tipo de situação, e tem pessoas que vai ouvir e falar, não, isso é problema dela. Ela escolheu o caminho errado, então, sabe? E aí, de repente, você começa a sentir se sentir numa zona de conforto, aonde você, então, é verdade, é errado. É lá mesmo, sou eu. É evidente que tem algum erro lá, isso é evidente, mas eu não posso querer me imunizar com os erros dos outros. Eu também tenho que observar como é que eu estou. Eu sei que, para resumir, começamos a orar, e fazem 4 semanas vai fazer, que a minha irmã me mandou uma mensagem, minha irmã mais velha. Olha, essa mais nova que tinha essa dificuldade, chama-se Elizabeth. Então a minha irmã mais velha, Eliane, que é bem durona, bem difícil de lidar, mas do jeitão dela, não que ela não é ignorante assim com a gente, mas por causa dessa irmã, uma série de divergências que havia, e ela pegou e falou, aconteceu uma coisa lá na Beth. Eu falei, o quê? Ela está indo para a igreja, ela voltou para Jesus. E quando ela falou isso, eu fiquei assim, eu não disse para ela, mas eu fiquei muito assim, impactado com aquilo. Falei, meu Deus. E eu quero dizer para vocês que a guerra não terminou. Ainda tem mais outras situações para vencer. A minha esposa me conhece, e eu vou falar para vocês daquilo que eu vivo. Eu conheço minha esposa, nós temos uma situação comum, todos nós saímos do meio da nossa parentela.
Existem então saudades, existe uma série de coisas que implica isso. Nós tomamos a decisão de vir há 30 anos atrás para cá, para Brusque, 31 vai fazer, e tivemos que realmente deixar a família. Tivemos que encontrar novas famílias e, sabe, no meio de tudo isso, não dá para contar toda a história, mas a gente enfrentou, logo que nós chegamos aqui, algumas turbulências tão grandes. E não foi fora da igreja, foi dentro da igreja, com pessoas que a gente abraçava e que parecia ser irmão, parecia ser pai, parecia ser um amigão, e no fundo, de repente, não era mais. Só que, é claro, a gente estava tendo que ver o que ia acontecer. Por fim, acabamos correndo daqui, ficamos um ano fora daqui da cidade. O ano de 1995 inteirinho, ficamos fora de Brusque, por causa de situações que se levantaram, e a gente buscando amparo aonde? No seio da família. Fomos embora para São João da Boa Vista, porque lá existia uma zona de conforto chamada família, que mesmo com os contras, mas era família, estávamos lá. E à medida que a gente passou esse período de um ano lá, gente do céu, se tinha uma época para se criar ranço de parente, foi o ano de 1995 para nós. Nós passamos cada uma, eu não vou sublinhar nenhuma, não quero, até porque são parentes da minha esposa, e eu sei que ela não gosta, machuca até ela falar assim qualquer coisa, né, em relação a eles. Mas o resultado final foi o seguinte: um dia eu estava voltando de São Paulo e foi um amigo daqui para lá, e ele disse, ele falou, poxa, estou vendo vocês aqui, por que vocês não voltam para Brusque? Eu falei, não tem como agora. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta para ti. Se eu chegar em Brusque e dentro de uma semana eu arrumar uma casa, tu vai embora? Aí eu disse que eu ia, mas por quê? Eu entendia que ele não ia arrumar uma casa em uma semana. Vocês sabem que é difícil arrumar uma casa em uma semana aqui. É ou não é verdade? Hoje talvez está melhor, mas naquela época, se chegar aqui em uma semana alugar uma casa, eu conheci algumas situações, nenhuma delas conseguiram. Aí eu peguei e falei para ele, se tu arrumar eu vou, mas foi uma piada. Gente, ele chegou aqui em Brusque e com menos de 4 dias ele ligou de volta para mim em São Paulo dizendo, quero ver se tu és um homem de palavra, eu arrumei a casa para ti. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele disse isso, mas era o Espírito Santo usando uma pessoa para me dar um conselho. Ele falou assim, olha, eu penso que você deveria vir embora, ser perto da família, dos parentes, isso não é legal, vocês estão começando a vida de vocês, então vem embora. A coisa mais difícil que tem é arrumar uma casa, eu arrumei uma casa, nem eu estou acreditando nisso. Falei, tá bom. Aí eu estava em São Paulo, na capital, minha esposa no interior, eu estava trabalhando na capital. Cheguei lá, meu sogro tinha acabado de comprar um caminhão, precisava botar na estrada para poder ver, experimentar, daí já antes de chegar na chácara onde nós morávamos, né, eu já falei para o meu sogro que eu estava indo embora e falei assim, é bom que eu preciso treinar esse caminhão aqui, conhecer esse caminhão melhor, então eu vou aproveitar essa viagem já para poder saber o que tem nesse caminhão. Aí eu falei, tudo bem. Chegamos lá, quando nós paramos, eu desci, ela veio embora, como sempre, né, a gente já estava alguns dias fora, a gente saiu de dentro do portão, veio dar um abraço, eu peguei, olhei para ela e falei assim, viemos buscar a mudança. Quando eu falei assim, ela virou, Deus me livre e guarde, daqui eu não saio, eu que não vou embora. Eu falei assim, pois é, pois se você não for embora, você vai ficar porque eu estou indo. Foi mais ou menos assim. E ela ficou parada, eu sei que isso foi um choque para ela, imagina, ela estava na zona de conforto dela. Mas graças a Deus não houve nenhum impasse depois que ela falou essas palavras. Quando eu percebi, nós já estávamos colocando tudo em cima do caminhão e viemos embora. Na questão de 2 dias depois já estávamos aqui, né, o meu filho estava com 6 para 7 meses, 9 meses ele estava de... Perdão, 9 meses não, ele fez 1 ano e estava em São Paulo ainda. Ele já tinha 1 ano de idade, então nós viemos, estamos aqui. Houve conselhos que nos influenciou de alguma forma. Desde a primeira vez que viemos, quando fomos embora e voltamos de novo, houve conselhos. Esses conselhos nos ajudaram. Estamos aqui hoje e temos uma história para contar para vocês. Mas conselhos assim, como são importantes em momentos de decisão, que a gente precisa tomar uma decisão e não tem.
Deixa eu mudar um pouco o tipo de conselho agora para vocês. Por exemplo, você vai na Chevrolet, não vou falar da Ford que não tem mais. Você vai na Chevrolet, qual é o carro que eles vão aconselhar você a comprar? Não importa qual seja, desde que seja Chevrolet. Claro que se você for falar com o seu Roberto ali, o dono da Uvel, ele comprou a Fiat também. Então agora pode ser que ele vai te dar um conselho. Ele manda você comprar ou um Fiat ou um Chevrolet. Para tudo na vida existe conselhos. Existe o conselho para você comprar um carro, para você comprar um tipo de casa, para você contratar um tipo de... Sabe, vai vir de tudo que é forma, conselhos, conselhos e conselhos. Mas o conselho que nós buscamos, que nós sabemos e entendemos pela fé, pela palavra de Deus, que nós precisamos, está aqui. Nós temos que buscar conselho naqueles que já estão estabelecidos como árvores frondosas juntos a ribeiros. Por favor, eu só quero dar um exemplo apenas. Mas eu considero essa casa aqui hoje, o seu Walter, a sua esposa, como árvore frondosa. A gente pode vir aqui pedir conselho, porque a gente sabe que o conselho não vai vir aleatoriamente, né, de uma forma simplista, não. Existe uma base, porque existe uma história de vida, assim com cada um de vocês. No seio de suas famílias, tem aqueles que prestam atenção em você e eles vão olhar e eles vão valorizar um diálogo quando eles precisarem de uma orientação. Eles vão buscar. A questão é que o conselho, quando ele está presente, né, em árvores frondosas, tem sombra, tem tranquilidade, tem paz. Você não se desespera, você não se exaspera, sabe? A coisa vem de um jeito que não é aquela pessoa, não é necessariamente a árvore em si, não é a pessoa em si, mas é o Espírito Santo, porque você tem fé, você crê na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele nos conduz, é Ele o condutor de qualquer palavra que vai sair da boca dessas pessoas, e de alguma forma Ele vai instrumentalizar essas pessoas para que eu e você não venhamos errar, não venhamos ser precipitados, não venhamos cair em contradição na nossa caminhada, naquilo que a gente precisa fazer e não sabe como, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. A gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Então, quem não segue conselhos dos ímpios, é evidente que vai estar relacionado ali com os frutos do Espírito Santo. Porque os frutos da carne não vai nos levar a buscar conselhos bons. Os frutos da carne vai fazer com que a gente busque conselhos interesseiros, conselhos já com uma ideia, com uma segunda intenção. É a mesma coisa você ir no advogado, ele é um bom advogado e você tem necessidade de uma causa onde você vai contratar ele. Mas aquele advogado, ele não sabe quem é você. E nem você sabe quem é ele. O conhecimento, por mais que ele seja um doutor e você é um cliente, mas é superficial. E você vai abrir o teu coração, você vai contar a tua história para poder buscar, né, um amparo jurídico naquilo. Mas você não sabe exatamente se aquele advogado, ele vai realmente te defender. Porque nós sabemos como é que o mundo está hoje. O mundo está cheio de tipos de comportamentos aonde as pessoas, primeiro seus interesses, depois vamos dividir alguma coisa com alguém, quando sobrar um tempo, quando sobrar alguma coisa. Ou seja, a questão do egocentrismo, sabe? Eu quero colocar uma palavra dentro dessa questão aqui, sabe? A ideia do triunfalismo, que é muito bem vendida nas redes sociais, que é muito bem apresentada em todos esses âmbitos que eu falei para vocês, a ideia do triunfalismo, ela está presente em tudo. Então ninguém está querendo ouvir você para poder simplesmente te ajudar. Há uma intenção de que ele venha triunfar. Se ele conseguir acertar nos conselhos com você, ele vai fazer uma boa propaganda. A coisa vai funcionar e vai se alastrar. Isso em todos os setores. Nós não sabemos hoje como é que está a intenção do conselho pastoral, como é que está a intenção de um conselho de um amigo, que a gente entende que é um bom amigo. Nós não sabemos qual é a intenção, às vezes, nem do conselho de um pai e de uma mãe, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Mais uma vez eu entro aqui dentro de uma questão que é família.
É dentro da nossa casa que a gente precisa entender com quem nós estamos, de que maneira nós estamos, para que nós juntos, por exemplo, um casal, ele tem que sair de casa preparado para que o mundo lá fora possa ver uma cumplicidade verdadeira, uma cumplicidade plena entre eles, e não superficialidade. É muito fácil eu pegar minha esposa, entrar numa live no Instagram e mostrar para todo mundo a gente sorrindo, ela me dá um beijinho no rosto, né? Eu afago o cabelo dela, aquela coisa linda toda, fica todo mundo, e vai coraçãozinho, e vai o 100%, é aquela coisa. Mas eles não estão vivendo conosco. Minha esposa sabe, eu sei o que nós podemos falar, o que nós podemos contar do nosso dia a dia. Existem as lutas, por quê? Porque existe a presença não só do Espírito, existe a presença da carne, e a carne, diz lá o versículo 16 de Gálatas, um luta contra o outro, um milita contra o outro, e eu sempre deixo essa grande pergunta nesse versículo 16 de Gálatas 5, a pergunta é sempre essa: para quem você está dando a vitória? Quem é que está vencendo dentro de você? É o seu eu? É você mesma? Ou é o Espírito Santo? Mas para o Espírito Santo vencer, como é que eu faço? Não é simples, não precisa ninguém falar nada, te ensinar nada. É só você observar. Aonde está existindo a necessidade de amor? Você está transferindo o quê? Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor não ufana, o amor não, não se zanga, ele não se exorbebece, sabe? Só nessa daí a gente já vai parar aqui para ficar até 5 da manhã falando sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa lá em 2 Coríntios 12:10, interessante. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Gente, tem que ser por amor de Cristo, não é por amor de mim, não é por amor de ninguém. Em primeiro lugar, tudo que eu vivo, tudo que eu vejo, tudo que está acontecendo em volta de mim, eu preciso identificar uma questão apenas: aonde Jesus está presente, aonde ele está sendo o máximo, porque senão eu vou errar. A minha identificação, né, como pessoa, como filho de Deus, ela vai ficar fragilizada. Por quê? Porque tem carnalidades mais fortes do que questões espirituais. Ou seja, tem frutos da carne com maior intensidade do que os frutos do Espírito Santo. Então vamos falar só dos 3 primeiros frutos do Espírito Santo: amor, paz e alegria. O amor está lá em 1 Coríntios 13, você pode ler em casa, você já sabe, a maioria sabe que isso é a oração de São Francisco, e eu acho uma das coisas escritas mais lindas. Eu fiz até inclusive uma canção e cantei para minha esposa no dia do casamento, baseado nesse texto, né? O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, né? Aí a expressão de Francisco de Assis é: Senhor, faz de mim um instrumento em tuas mãos, onde houver dúvida, possa eu ter a certeza, aonde houver tristeza, possa eu ser alegria, aonde houver desespero, que eu possa ser esperança. Aí a gente fica pegando, tentando tratar isso como uma espécie de um raio que vem do céu e bate a nossa cabeça aqui e faz a gente ser, sabe, o contrário de tudo aquilo que a gente sabe que é ruim. E não é. É uma luta interna. E é daqui para lá, não é de lá para cá. Porque de lá para cá já foi feito, o plano já foi consumado, Jesus o perfeito. Por isso que o texto aqui de Paulo, né? Cadê? Eu virei aqui. Por isso que o texto aqui de Paulo, ele expressa justamente essa aí: por amor de Cristo. Eu passo tudo, eu suporto tudo, eu sou, é por amor dele. Que se fosse pelo amor de Paulo mesmo, ele sabe que não ia dar certo. Se fosse pelo amor dele, ele nem tinha se convertido, ele tinha matado todos os cristãos da época. Se dependesse do zelo dele, né? Era um homem zeloso, mas ele não fez isso. Ele entendeu, ele recebeu a Jesus, ele expressou a ideia de que dificuldades e fraquezas que nós temos que enfrentar, né, são paradoxalmente fontes de forças que transcendem, né, a nossa própria vida. Ou seja, não está simplesmente dependendo de nós, porque é o Espírito Santo que age. Mas para o Espírito Santo agir, eu aqui dentro preciso tomar posição, eu preciso ter atitudes. Então tem uma situação que precisa de amor, eu vou brigar? Não, eu tenho que amar. Nós maridos somos experts, né, nessa questão, né? Maridos, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Minha esposa às vezes fala isso para mim, eu fico assim ouvindo, eu falei: meu Deus do céu, Jesus, como é que jogasse essa para mim?
Como é que me desce essa cartada agora? Mas é verdade. Qual que é mais fácil? Você então vê que ela está toda errada, que ela não está batendo certo naquilo que você está intencionado, mas aí você compreender que isso aí já é um ato de amor, amar e pronto. Mas não, aí se entrar para discutir, para brigar, para querer saber, não é assim, não, mas eu... Vamos longe. Eu posso abrir para vocês uma coisa simples aqui, que eu e minha esposa, nós estamos como uma família aqui, eu posso falar para vocês. Nós, teologicamente, temos divergências, mas eu não sou obrigado a pensar que nem ela, nem ela é obrigada a pensar que nem eu. Por quê? Porque o plano de Deus de salvação, né, é um só, mas o Espírito Santo, ele vai agindo, ele sabe como cada um de nós somos e ele trata de uma maneira muito distinta. Então tem coisas que eu não faço, que às vezes ela espera até que eu pudesse fazer, mas eu não faço, porque eu tenho minhas convicções. Mas eu não posso fazer das minhas convicções uma barreira contra a minha esposa. Está entendendo? É aqui onde está o amor. Não é assim, mano? Lá em casa quem que manda? Eu? A gente precisa entender que essa convivência nossa, no nosso dia a dia, não pode estar baseado apenas nas nossas vontades, nas nossas motivações, nas nossas predisposições, porque é assim, ó. Você sabe como que... Eu vou tentar ilustrar isso da seguinte forma. É como uma pessoa que ganha um grande prêmio na loteria e nunca teve tanto dinheiro na vida, e de repente ele tem muito dinheiro. Gente, vai ser problema. Todo mundo já sabe disso aqui, né? Nós já vimos vários testemunhos aí, né, de situações de pessoas que ganharam tudo, mas perderam tudo. E nós não temos nenhuma noção assim na questão do seio familiar, o que acontece, tá? Não sei se alguém conhece alguém, algum parente que ganhou e depois, eu não sei, mas eu conheço um vizinho lá da nossa casa em São Paulo. Ele acertou os 13 pontos da loteria esportiva em 1979. O nome dele é Osvaldo. E o Osvaldo, ele vivia, sabe, uma vida muito pobre, né? Foi desenvolvido uma periferia em torno do bairro onde nós compramos nosso terreno, construímos nossa casa. Aquilo com o tempo foi desenvolvendo, daqui a pouco virou uma periferia e foi construindo muita coisa assim, uma por cima da outra, barracos e mais barracos, e lá morava o Osvaldo. E o Osvaldo me acerta a loteria esportiva. Ele chegou eu trabalhava numa concessionária, e ele chegou na concessionária e ele comprou um Dodge Dart 0 km. Vocês sabem o que significa isso, Osvaldo? O valor de um carro desse naquela época? Ele comprou um Dodge Dart e sabe o que ele fez? Uma semana depois, ele não gostou do carro, ele pôs fogo no carro. Ele pôs fogo num Dodge Dart 0 km. Mas, vamos por aí. Lembra, lançou aquele Escort Hobby, o Corcel 2 Hobby? Era um esportivo, coisa mais linda aquele carro, também. Caríssimo. Justo, esse mesmo. Ele pegou aquele carro, depois de um mês, ele não gostou. O primeiro que passou na rua, ele pegou, foi lá e deu o carro. Vai, leva embora que eu não quero esse carro aqui não, é teu. Aí ele foi lá na concessionária de novo, comprou, lembra o Dodge Polara? Aquele que tinha o símbolo do leão, a propaganda do outdoor era um leão, assim, o Dodge Polara era o massa do carro. Ele foi lá e comprou um 0. Não gostou do Dodge Polara também, gente. Para resumir, o cara jogou, ele comprou a casa mais bonita que tinha no bairro, ele comprou. Ele não quis ir morar em outro bairro, ele não quis morar em outro lugar, começar uma vida nova, não. Ele pegou e comprou a melhor casa do bairro e foi morar lá. E eu conto para vocês uma tristeza no coração. Eu vi o Osvaldo a última vez faz mais ou menos uns 10 anos, no mesmo bairro, na mesma casa, e com uma vida muito mais ainda desgraçada do que antes. Não funcionou. Não sei qual foi o tipo de conselho que ele ouviu, mas nenhum dos conselhos serviu para ele. E ao mesmo tempo, dentro do contexto então do que eu estava dizendo, não adiantou de nada. Ele não soube o que fazer. Ele não soube como lidar com a situação. Como a maioria. Então, há necessidade das pessoas entender que aqui dentro do meu coração, Jesus disse uma coisa tão linda para os discípulos: olha, o meu reino, ele está dentro de quem? Dentro de vós. Então, se há jurisdição do seu coração, presta atenção nisso aqui. Se a jurisdição das suas ações for o Espírito Santo, com certeza você está vivendo
de glória em glória. Mas se o Espírito Santo não tem jurisdição, porque suas ações são o contrário dos frutos dele, por exemplo, aonde ele quer amor, você está jogando ódio. Aonde ele quer alegria, você está jogando tristeza, você está jogando, sabe, aquele estado de espírito todo confuso, todo cheio de dúvida, sabe, acabou, tem algum problema. Aonde o Espírito Santo espera que você promova alegria, você está promovendo só tristeza e derrota, sabe, coisas assim que promovem exatamente tristeza, não funcionam. A jurisdição tem que ser do Espírito Santo, não minha. Para que possa acontecer realmente o que Paulo escreve aqui. Tudo que eu vivo, seja ruim, seja bom, as minhas limitações, como todas as minhas facilidades na minha vida, no decorrer da minha causa, é isso que ele está querendo dizer aqui. Por isso eu sinto prazer em fraquezas, em injúrias, né? Eu passo necessidades, existe perseguições, existe angústia, mas tudo isso é por amor de Cristo. Então, a jurisdição das ações dele, das intenções dele, as motivações dele não são deles. É de quem? É de Jesus. É através do Espírito Santo que está dentro dele, algo que move, que mexe, sabe, que revoluciona ele, dia após dia, revolucionava ele, e ele conseguia então seguir, sabe, é uma coisa assim tão lógica às vezes, né, ele diz, olha só uma coisa, por quando sou fraco, então eu sou forte. Talvez, irmãos, o problema na vida de muitas pessoas seja isso, né, ele só quer ser forte, e se depender desse triunfalismo da rede social hoje, das mensagens em cima de púlpitos, né? As pessoas não conhecem fraqueza mais. Eu não sou o cara. Não, o que é isso? Eu sou bom, eu estou indo adiante. Não vou para trás. O negócio é ir para frente. Sabe? Quando começa a se comportar dessa maneira, aí aquela ideia do retroceder não funciona. Porque tem horas que a gente tem que retroceder, queridos. Porque retroceder é humildade. Você não está conseguindo, não vai dar conta, então retrocede, começa de novo, reprocessa a situação. Tem um filme que fez um sucesso muito grande, do Jean-Claude Van Damme, né, que diz assim, retroceder nunca, render-se jamais. Meu Deus do céu, gente. Quem assistiu esse filme foi contaminado, ouviu conselhos mais terríveis. Os filmes dessa época, tanto de Jean-Claude Van Damme, quanto de tantos outros contemporâneos dele, como Chuck Norris, tantos paralelos aí, um bocado, né? Era tudo briga, e tudo o cara tinha que vencer. E a gente entrava no cinema e assistia o filme e tinha que ver o cara já quebrando tudo no pau, vencendo, sendo bom, e terminava o filme com aquela coisa de que, poxa, que legal, o cara deu um cacete em todo mundo, arrebentou todo mundo, o cara é bom, esse cara é bom. Cara, gente, é apenas uma representação, mas olha só, quando tu entra dentro do cinema, ou está na frente de uma TV, ou na frente de um celular, é incrível, a gente perde a noção da razão e fica dando razão para tudo que não tem razão. É meio filosófico isso, sabe? Perde. A gente, sabe, se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos o sentido da vida com coisas que nós mesmos estamos correndo atrás, buscando, querendo, porque estamos sendo motivados, estamos sendo aconselhados. Olha, você vai se dar bem, você está tudo arrebentado hoje, mas você vai se dar bem. Mas você quer ver um outro negócio interessante, outro tipo de conselho? Esse é o terceiro agora, né? Outro tipo de conselho é o conselho do profeta. Gente do céu, profeta tem conselho. E graças a Deus que tem profeta e existe conselhos de profetas, graças a Deus, isso é fato, irmãos. Não descreia, porque Deus, ele determina, Deus estabeleceu o profeta. E é falado que quando o povo não ouve o conselho do profeta, o povo erra. Mas por que o povo erra? Porque não ouve. Mas não ouve o quê? Um conselho que realmente foi Deus que mandou ele falar. Agora, quando a superficialidade do profeta começa, olha, eu estou vendo algo aqui nessa noite, e eu gostaria de dizer para você, viu, você mesmo, viu, irmão? Deus está mostrando aí, sabe, ele vai traçar um perfil, ele vai olhar o jeito que você sorriu, o jeito que penteou o cabelo, ele vai olhar o jeito que você se... Sabe, o cara tem o quê? Neurolinguística pronta, para poder simplesmente olhar para você e traçar uma ideia, falar uma mensagem, Deus está mandando dizer. Deus não disse nada, foi tudo neurolinguística. Gente, é complicadíssimo essas coisas. Isso está acontecendo nos nossos dias de forma assim assustadora. Então nós temos que tomar cuidado. Por que a reunião assim ela é tão eficaz para nós?
Porque nós temos um comprometimento aqui, em primeiro lugar. Olha, eu estou ouvindo o pastor Marquinhos falar, mas eu vou analisar, né? Você tem que ser beriano, você tem que olhar quem está falando, você tem que buscar o respaldo das palavras, olhar na Bíblia direitinho para saber é aquilo mesmo, porque senão não funciona. Sabe, esse negócio de a pessoa estar lá do outro lado do mundo e dando conselho para mim aqui, dizendo o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que comunicar, aquela palavra chave do momento, né? Conexão, você tem que se conectar. Né? Tá conectado a essa coisa, já vi até evento com essa frase, evento pentecostal, conectado. Imagina quantas profecias saíram, né? Mas essa questão não é para mim criar um julgamento a respeito do que está em foco, porque profeta, irmãos, é bênção. Ser profeta é algo maravilhoso. Busque, Paulo recomenda isso, olha, buscai de todos os dons, né? Eu recomendo, busque o discernimento do Espírito Santo, né? Porque discernir é algo importantíssimo para você não cair aonde? Nos conselhos errados, nos conselhos que vêm para te prejudicar. Então, a gente precisa tomar, sabe, uma iniciativa cada dia mais certa. E eu falo isso com muito temor para vocês entenderem. Quando eu percebi que a guerra comigo estava dentro da minha família, estava dentro da minha casa, eu falei, Senhor, é por aqui que começa. Não é lá na casa de oração com a pastora Heloísa, não é lá na minha igreja, não é lá em São Paulo, não é em São Bruno da Boa Vista, é na minha casa. É um desafio isso. Digo para vocês, é um desafio. Tem dia que dá para acordar, eu me desperto de madrugada e eu fico ali parado. Senhor, abri os olhos, seja qual for o pensamento, mas o meu automático é o que o Senhor está querendo. Queria ver se arrumava um pouquinho de água, que eu acho que eu esqueci. E eu fico pensando, o que o Senhor quer? Aí o pensamento começa a mergulhar e vai, começo a pensar em vários pontos, começo a observar aonde que eu estou precisando, e aí quando eu começo aonde eu estou precisando melhorar, aonde que eu estou precisando fazer diferente, o que eu preciso fazer amanhã, como é que vai ser, esses pensamentos eu estou anulando todos eles da minha mente. Eu só estou preocupado com uma coisa. O que o Espírito Santo quer que eu faça naquele momento, porque eu me acordei. Não tem outra coisa para falar. Eu não tenho nada. Minha esposa está do meu lado, eu poderia, por exemplo, dar um abraço, lhe dar um cheiro na cabeça, sabe? Só podia fazer muitas coisas, mas isso seria para mim e para ela. A questão agora não é com ela, a questão é com Jesus. É com o Espírito Santo. E Deus tem pressa, queridos, em que nós tenhamos sensibilidade para entender que é tempo de realmente buscar o Senhor. É tempo de invocar o nome do Senhor. E não é na igreja, não é na casa do amigo, não é na casa do... é na nossa casa. Ai, mas eu não consigo, não tem problema, peça ajuda. Vamos estar orando junto, sabe? Eu já tenho, sabe, algumas situações que eu posso contar para vocês, mas eu sei que eu ainda preciso de muitas outras ainda. Mas eu creio que o Senhor vai dar uma saída. Sabe como é que eu entendi a situação com a minha irmã? Eu entendi assim, né? Nem ela estava certa e nem eu estava certo. E se fosse para olhar quem que estava errado, nem ela estava errada, nem eu estava errado. É que a situação propiciou toda aquela confusão. Mas se eu desse o meu passo em direção ao Senhor Jesus, eu ia realmente ter que ceder e entender que eu tinha que amar a minha irmã. Vocês não têm noção de como que ela mudou a linguagem dela. Não fala mais nada, não fala besteira, não ofende ninguém, tá assim, uma coisa extraordinária. Só manda hino todo dia no grupo, manda, sabe, ela não manda mensagem, porque ela sabe que a gente não gosta, fica mandando muita mensagem, né? Mas ela vai lá e põe um hino, e ela fala, e eu tô lá todo dia falando para eles, leia um versículo com a mãe, leia um versículo com o pai. Meus pais estão com 84 anos de idade, né? A gente conhece todo o histórico deles, então talvez você não entenda o porquê que eu falo isso. Mas eu sempre que eu vou lá eu pergunto, mãe, leu a Bíblia? A minha mãe, ela está esquecendo de ler a Bíblia, ela está esquecendo de orar, ela está esquecendo de tudo. Então eu falei, por favor, vocês têm que ajudar, façam isso. E Deus tem sido maravilhoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, ninguém
Ninguém que buscar o Senhor vai ficar sem achá-lo. Ninguém que buscar o Senhor vai ficar sem encontrá-lo. E se ainda esse encontro não aconteceu, eu desafio você. Tem uma pessoa que eu atendi fazem 3 semanas. Ele ainda não conseguiu resolver nenhum dos problemas que ele me contou. Mas uma coisa já mudou na vida dele. Eu falei, você tem que acordar às 3 da madrugada todo dia e orar 5 minutos. Aí ele falou, mas é muito pouco. Eu falei assim, tenta orar 5 minutos, depois você vai me dizer se é pouco. E ele tentou. E ele disse que no 3º dia ele já não queria mais. Mas aí ele foi insistindo, e ele está lá. Um dia ele chegou na igreja, semana passada ele me procurou. O Espírito Santo não me acordou. Eu falei, como o Espírito Santo não te acordou? Ele tinha que me acordar, porque eu falei para ele, me acorde. Ele não me acordou, eu perdi a hora e não acordei. E não fiz a oração. Eu falei assim, mas a responsabilidade é tua, não é dele. Não, eu aprendi que se a gente fala e ele... Não, querido, o compromisso não é com o Espírito Santo. Quem aqui é o comprometido é você. O Espírito Santo, ele é a 3ª pessoa da Trindade. Ele já está no Pai, o Pai está nele, eles são um só. Agora você não, se você não buscar ele, meu querido, você vai estar fora. Eu tive que falar dessa forma com ele, porque ele estava até meio bravo e falando que não acontece nada. Eu falei assim, não, você está fazendo errado. Quer dizer então que você... Aí eu falei assim, você sabia? Eu falei um negócio, eu falei para ele, sabia que Deus é alemão? E aí ele ficou assim, como? Deus é nazista? Eu falei, não, querido, onde você tirou esse pensamento? Deus nazista, rapaz, para com isso. Estou falando que Deus é alemão. Aí ele, não, mas como você está falando isso? Eu falei assim, olha, alemão, quando marca um compromisso, ele não falta. Ele cumpre a palavra dele. Você deu a palavra que você ia orar 5 minutos, você está falhando. Então, não se esquece, você está tratando e lidando com um alemão, ele vai te cobrar. Aí ele ficou parado, deu risada, né? Mas eu disse isso para ele, foi uma maneira que o Espírito Santo direcionou para explicar. Que nós precisamos buscar o Senhor. Gente, em tempo e fora de tempo. Os dias são trabalhosos, são difíceis. Mas para nós ainda está tudo muito bom, graças a Deus. Olha só, o seu direito de ir e vir está preservado. Você entra dentro do seu carro, você tranca, você deixa no lugar, você volta, ele está lá. Salvo uma ou outra situação, infelizmente, lamentável. Mas até nisso temos que cuidar, porque às vezes o Senhor está querendo converter algum ladrão. Deixa uma Bíblia dentro do carro. Se um dia alguém roubar o teu carro, vai levar uma Bíblia junto. Porque eu já vi testemunho disso. Eu já vi o cara pegar, leu a Bíblia, foi lá e levou o carro de volta para a pessoa. Isso acontece. É tudo uma questão do grau, o nível de cumplicidade que nós estamos tendo. Sabe? Deus não quer você simplesmente na cumplicidade com a esposa, com o marido. Ele quer que essa cumplicidade exista, mas a parte dele ele não abre mão. A parte do Espírito Santo ele não abre mão. Nós precisamos prestar atenção nisso. Sabe? Você, né, que está em casa, você que mora sozinha, ou que tem familiares, mas você tem lá o seu quarto, aproveita o momento do seu quarto sozinho. Fale com Deus, porque o Espírito Santo está para promover algo extraordinário nesses últimos dias. O Espírito Santo ele vai fazer algo que vai deixar todo mundo pasmo, boquiaberto. A trombeta vai soar. E diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito, que aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão e se juntarão com os que estiverem vivos e todos serão levados para as alturas, ao encontro do Senhor nos ares. Nós estamos aguardando um momento assim. Pode ser que aconteça daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou de repente daqui 30 anos eu nem estou mais aqui para poder lhe contar isso. Mas você sabe que é uma promessa. E é uma promessa que não falha. Mas os dias são trabalhosos. Os dias têm sido difíceis. Se você começar a prestar atenção no que o mundo está se tornando, olha só o alvoroço que houve nos Estados Unidos por causa dessas eleições. Né? Um homem como o Donald Trump, ele resistiu de uma forma ferronha, um 100% de aglomerado de imprensa e de artistas, dos mais renomados, que quando eu vi os artistas, eu peguei, separei ali, olhei e falei, esse daqui eu não assisto mais filme dele. Isso eu já separei, porque eu não acreditei.
Eu vi pessoas fazerem cada filme lindo. Eu vou citar um nome aqui agora, mas não quero assim que você entenda que eu esteja desrespeitando. Mas eu vi, por exemplo, aquele filme daquele cara lá, meu Deus, Tom Hanks. Gente, cada filme extraordinário que esse homem fez, cada filme fantástico. E de repente ele está lá, na cartilha da esquerda, né, promovendo somente o que não serve, o que não presta para a sociedade, o que não presta para a família. Eu falei, acabou. Não sei o que aconteceu. Às vezes até tem uma boa índole, mas por causa de estar preso a uma lei, tipo que nem Rouanet aqui no Brasil, né, fica rendido, está preso. Mas não interessa, se prendeu, se rendeu. Da onde está vindo os conselhos para a nossa vida? Que o conselho venha do Senhor. Que o conselho venha da palavra de Deus. Não precisa ler a Bíblia para poder você não pense que as pessoas que lêem a Bíblia são fanáticos, são religiosos. Não, a Bíblia é apenas para poder tentar entender um pouco algo que é tão complexo a nossa compreensão humana, que é Deus. Ninguém explica Deus, mas se você quer conhecer um pouco sobre Deus, leia a Bíblia. Se você quer conhecer o que está reservado para nós do outro lado, leia a Bíblia. Ah, mas eu não vou entender, mas a gente senta, a gente conversa, às vezes fala uma coisa, de repente pode ser até que fala umas coisas que não tem muito a ver, né? Eu já falei umas coisas aqui uma vez para a pastora Luísa sobre escatologia, que eu sei que ela ficou parada, eu acho que ela deve ter feito uma semana de oração por mim. Porque não foi fácil, né? Mas imaginação, queridos, isso é uma coisa que foi Deus que nos deu. Sim. A gente só não pode ficar preso a uma imaginação. Isso não pode. Mas imagine o céu. Imagine o que é ruas de ouro. Imagine o que é uma nova Jerusalém descendo na terra. Né? E isso depois que novos céus e nova terra for constituído, diz lá o versículo 1 de 21, né? E então surgiu um novo céu e nova terra e o mar já não existe mais. Olha que coisa doida, você vai viver numa terra onde não tem mar. Esse oceano todo que nós estamos vendo aqui, irmãos, não vai mais existir depois do milênio. Está escrito lá em Apocalipse 21, pode ler. E aí ele olhou e viu a nova Jerusalém descendo do céu. Pode imaginar que, não é que eu quero dizer que é um disco voador, mas é alguma coisa, é algum aparato, é algum tipo de algo que a gente chamaria aqui, nós, na nossa concepção de máquina, mas não é máquina, só que é algo que na nossa concepção é uma máquina que desce. Tem 12 portas. E lá dentro, né, existe então mansões, coisas construídas. É uma coisa. Mas imagine essas coisas, imagine o céu. Por quê? Porque é lá que você vai morar. Então deseje isso, busque alcançar isso de uma forma onde a sua imaginação, por mais que ela possa ser fértil, o Espírito Santo, ele te conhece, ele sabe, ele não vai deixar você caminhar por, exageros na sua forma de imaginar, mas imagine o céu dia após dia de sua vida. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai colocava o disco, colocando a história do Davi e Golias, e então começava com um texto de Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois da boca dos pequeninos tu suscitaste força, né? E ele vai falando, e aí de repente ele fala sobre o esplendor, ele fala sobre as obras que ele fez. Olha só como é grave o que eu estou falando para vocês. É tão fácil a gente glamorizar esses filmes que são feitos, né, que quebram, são recordes de bilheteria. Um dos exemplos que eu vou dar é há 7, 8 anos atrás, teve aquele filme tecnológico lá, que eu esqueço até o nome dele agora, já lançaram o 1 e o 2. Avatar. Lançou aquele filme Avatar. Imagina, todo mundo mergulhou naquilo, imaginando um monte de coisa, e a mente vai, sabe? O céu é muito mais do que tudo aquilo ali. Mas se você quer ter uma noção do que é o céu, eu posso dizer com toda a afirmação para encerrar. Quando você ouve um poeta, quando você ouve uma crônica, quando você ouve uma canção, quando você vê o sorriso de uma criança, começa a entender o que é céu, partindo dessas coisas. Porque Deus é um grande poeta. Olha quantas coisas lindas que ficaram escritas e deixadas para nós. Sabe? Olha que coisa extraordinária. Então começa a imaginar um poeta que vai ficar recitando coisas lindas para você lá no céu.
porque é só dele que nós vamos beber, é só da fonte dele. Nós não vamos precisar de mais nada. Tudo que nós formos ouvir, ele que vai falar. Nós vamos ser movidos de alguma forma. A questão das galáxias, a forma com que elas existem, que são bilhões, eu sempre digo, e pode acreditar, existe uma galáxia para cada habitante da Terra, de tantas que a astronomia já compreendeu na sua existência. Então, como é que bilhões de galáxias existentes você não vai conseguir imaginar, pelo menos de repente, você sendo colocado como Adão e uma Eva lá naquela galáxia para começar e escrever uma história totalmente diferente, da qual Deus quis, mas não deu certo por causa da desobediência. Porque o paraíso virá de novo. Novos céus, nova terra. E ainda tem a nova Jerusalém que desce. E nós vamos interagir nisso. E diz o texto seguinte, um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, que reis virão e adorarão ao Senhor e trarão presentes. Quem são esses reis? Aí você vai ver Jesus, né, falando sobre aqueles que vão comparecer, que estão lá no céu, que são chamados de sacerdotes, reis para sempre. E serão meus reis e meus sacerdotes para sempre. Vocês estão entendendo isso? Então existe algo que você pode no mínimo entender, poxa, eu vou reinar em alguma coisa. Não precisa saber no que é. Não precisa saber se é uma galáxia, se é um planeta, se é aqui na Terra, num paraíso. Não precisa saber se é numa tenda que vai ser feito, ou se de repente, como é um paraíso e é tudo em natureza, você vai ter lá um cantinho onde você vai... Não sei, irmãos, não sei o que a gente pode pensar, mas entenda uma coisa, imagine que o que está preparado para vocês, olhos não viu, ouvidos não ouviu, ninguém jamais pôde compreender o que está, poderá compreender e explicar o que está preparado para mim e para você. É coisa inimaginável. Por isso que às vezes vale a pena assistir até uma ficção, mas não fique fixo nela. Entenda que é muito mais do que tudo aquilo que você veio ouvir. Amém, queridos? Amém. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é virtude, é o Espírito Santo agindo em nós. E o primeiro deles fica a receita então aqui hoje, é o amor. Começa por ele. E aí as vertentes são das mais variadas para a gente discutir, conversar e buscar entender, se compreender e saber qual é o devido lugar que nós temos que ocupar no seio da nossa casa. É lá onde tudo acontece. Amém? Muito obrigado, pastor Heloísa. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que nós consigamos ter mais momentos de oração com toda essa turma que está aqui hoje, né? Já pensou vir todo mundo na quarta-feira agora? Estão convidados, tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, pastor. Bem, gente, é muito bom nós refletirmos sobre a palavra de Deus e refletirmos. Cada um tem a sua forma de refletir, a sua forma de encaminhar, a sua forma de ver, né? E isso é tão precioso. E é muito precioso pensar em todas as respostas de oração que a gente tem quando a gente ora juntos, né? E também no quanto o Senhor nos liga quando nós estamos unidos em oração. Os nossos corações ficam unidos, as nossas mentes ficam unidas e nós então podemos realmente ser pessoas confiáveis uns para com os outros em termos de conselhos mesmo. E isso é muito precioso. Então é isso que nós precisamos desenvolver. E eu quero dizer para vocês que eu acredito, pastor, e eu acredito que o nosso futuro como Igreja de Jesus Cristo está para dentro de casa. Nós, como discípulos de Jesus, né, que nós temos enfatizado aqui, a nossa vida como discípulos de Jesus vai ser dentro das nossas casas, nos reunindo nas nossas casas, nos aconselhando com aqueles que a gente conhece e não
buscando grandes eventos, grandes lugares, grandes movimentos, pessoas pela internet, pessoas pelo YouTube. Não, porque quando a gente conhece as pessoas, a gente pode confiar. E ninguém é perfeito, e todos aqueles que se mostram como perfeitos, a gente tem que desconfiar. Então, aqueles que têm conselho para tudo, aqueles que sabem tudo, esses nós, porque ninguém é. Então, é preferível a gente mostrar as nossas fraquezas, como o próprio pastor hoje colocou aqui, a sua dificuldade num relacionamento familiar, e quem não tem, sim, não é verdade? E quem não tem? Então, todos nós temos, sim. Mas quando nós oramos juntos, quando nós buscamos um orar pelos outros, a gente consegue superar essas dificuldades e exercitar o amor, que é o primeiro das características do fruto do Espírito. Lembram? Nós chegamos a falamos no grupo das mulheres, principalmente, mas já falamos aqui também, o fruto do Espírito. Então, ele está no singular, né? O fruto com 9 características, e a primeira delas é o amor. E nós precisamos obedecer e ver essa sequência que Deus deixou escrito para nós, porque é assim que vai se desenvolvendo tudo. Amém? Então, Deus seja louvado por essa palavra. Obrigado, pastor, obrigada pelos... Vamos orar com gratidão por todos aqueles que nos aconselham, por todos aqueles que estão dispostos a nos ouvir. Eu estive agora de quarta até hoje em Curitiba, e na sexta-feira eu convidei uma amiga de infância, que é uma irmã na fé também, ela também é uma pessoa convertida há muitos anos, mais de 30 anos, como eu, e é uma mulher sozinha, tem um filho, mas não tem mais marido, e quando ela chegou, eu disse, não, pode vir cedo, minha mãe descansa depois do almoço, você pode vir cedo para a gente conversar. E quando nós começamos a conversar, eu perguntei como ela vai, como ia a vida, como ia a sua vida, se ela teria algo para me contar a respeito da sua vida. Ela começou a chorar, porque ela disse, Luísa, eu não tenho mais ninguém com quem conversar. E ela faz parte de uma congregação muito grande em Curitiba, que era até agora, há pouco tempo atrás, uma excelente congregação. Ela fazia parte do coral, ela fazia parte da visitação no presídio feminino e tal, mas a congregação mudou de mãos, porque o pastor mais velho, a esposa ficou doente, veio a falecer, ele se afastou da liderança, passou para o filho. E a geração mais nova deu esse novo direcionamento que existe hoje, desmanchou, tirou o coral, tirou não sei o que, tirou isso, aquilo foi mudando. Ela disse, aquelas pessoas com quem eu tenho convivido 20 anos, ou sei lá quantos, quase 30, naquela congregação, ela disse, cadê os amigos? E aí ela disse, eu não tenho para quem chorar. Assim, com confiança. E aí eu disse, então, chora, fala. E assim foi. Depois ela mora bem próximo da casa da minha mãe, nas 2 quadras, mas ela não gosta é centro de Curitiba, à noite tem muito mendigo, muito morador de rua, então não convém, ainda mais uma mulher andar sozinha, né? Então ela sempre que ela vem lá, ela vai embora antes de escurecer. Nessa sexta-feira não. E a minha mãe disse, mas você perdeu o medo de andar no escuro? Daí ela disse, não, é que estava tão bom conversar, compartilhar, a gente tem a mesma vivência, construção de fé, fundamento de fé, então foi muito bom estar junto e olhar. E ela disse, ai, que bom falar, não estou ficando maluca,
olhando para esse novo direcionamento que a igreja está tendo. De fato, nós temos que voltar para dentro de casa e voltar para os grupos. Ela faz parte de um grupo, mas lá naquela congregação onde ela está há tantos anos, ela e o filho, considerando se vão continuar naquele lugar ou não, por causa do novo direcionamento. Um direcionamento meio fantasioso, meio místico, meio coisas. Então, gente, realmente, para quem vamos pedir conselhos? Com quem vamos nos assentar? De quem vamos receber? Então, tem que ser daqueles que se alimentam da água da vida, né? Dos rios que fluem do trono de Deus. Amém? Então, vamos orar e agradecer. Vou orar. Espera um minutinho, Luzia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e por esse momento de reflexão que o pastor Marcos nos trouxe nessa noite. Senhor, obrigada. Obrigada por podermos refletir sobre como estamos vivendo dentro das nossas casas, se estamos realmente vivenciando a prática do amor no dia a dia com aqueles que são bem próximos, com os quais temos liberdade de discordar, de falar às vezes até mais alto ou mais rispidamente, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos trazer essa reflexão. E obrigada também, Senhor, por nos trazer a reflexão da consideração de para quem abrimos a nossa vida, quem são de fato os conselheiros que nos vão ajudar a caminhar e nos preparar para desfrutar de tudo o que Tu tens preparado para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós todos possamos refletir e fortalecer os nossos vínculos de amizade, de amor, de companheirismo, de cumplicidade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a vida de todos aqui, abençoamos a vida de todas as pessoas que estão na busca por um verdadeiro discipulado, uma verdadeira vida no reino de Deus, neste reino que está dentro de nós, mas que também está dentro em nós, nós que somos discípulos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família e que cada um aqui possa levar essa reflexão sobre o amor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. A Tânia queria dar um testemunho. Pode falar. Espera um pouco, Tânia. Eu queria relembrar, né? A Keti esteve aqui falando Sim. do Espírito Santo, né? Sim. Que a gente tem que falar para contagiar, né? Isso mesmo. Então aconteceu uma coisa muito linda comigo e com a Vanessa. A Vanessa tem buscado muito a Deus e ela fala isso, testemunha isso, que os 3 anos que Deus trouxe eles para cá, ela vê isso, foi para ela se acertar comigo e para ela aprender como é ter uma vida de oração, de busca. Enfim, eles estão indo lá numa igreja que eles compartilharam contigo, né, Luiz? Siloé. E aí, estava aqui semana passada, no aniversário da Marina, e passou a semana, e aí sempre o Marcos fala, vamos para Joinville, eles vão vir para cá, vamos lá, só dá um dia, é sempre assim, toda semana é isso. E nessa semana o Marcos não falou. E na quinta-feira de manhã eu acordei com uma coisa assim, eu preciso ir para Joinville. Eu preciso ir ver a Vanessa, eu preciso ver o Miguel, eu quero estar lá com eles. E aí eu falei pro Marco, né, que ele não é. Eles não vão vir, nós vamos para lá. Ela disse, não, estou tão cansada. É 2 horas de carro para ir, fica lá 1 hora, mais 2 de carro para voltar. Eu estou cansando assim, foi o ano todo assim, então acho que nós não vamos. Mas se tu queres ir, como eu faço todas as tuas vontades, ele disse, aí a gente vai, pensa aí. Aí, quinta-noite, eu disse para ele, nós vamos amanhã. Aí ele disse, não sei, estou cansado, nós vamos então. Ele disse, então podia sair um pouquinho antes, a gente vai antes, então vamos. E aí a gente avisou eles que a gente ia, tá? Aí chegamos lá,
O Miguel sempre se esconde, ele não se escondeu naquele dia. Estava sentado num lugar, aí ele disse: vovó, você quer ver minha camiseta? Aí eu disse: quero, mas... Ele levantou, aí na camiseta a Vanessa escreveu, né? Eu sou o irmão mais velho. Aí eu olhei para ela, aí ela começou a chorar, todo mundo chorou, aí ela me abraçou e ela disse: foi o Espírito Santo que te mandou aqui, hoje de manhã. E eu fiz o teste e deu que eu estou grávida. E eu queria muito compartilhar contigo a primeira pessoa. Porque a outra vez eles comentaram primeiro com o pai e a mãe dela. Então ela queria dar essa honra para nós, sabe? Mas foi tão lindo. E aí, quando ela falou assim, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, e foi, Heloísa. Porque eu não tenho esse negócio de ir para lá. É sempre o Marcos, sempre ele que fala. E na quinta-feira começou esse negócio de me incomodar. E esse negócio era o Espírito Santo, pastor Marcos. Esse negócio é o amor da família. E realmente é dentro de casa que a gente é lapidado. Eu e a Vanessa, a gente tinha muita diferença. Eu não gostava, a gente não gosta das nossas. É verdade, quem é mãe de menino é assim, pastora Jane. Quem é mãe de menino é assim, mas depois que a gente aprende a amar, é tão bom, elas se tornam filhas. Isso mesmo. E todo mundo tem defeito, a gente tem que aprender a conviver com aquilo. E é ali que a gente é lapidado. Mas foi lindo, Heloísa, eu precisava compartilhar. Mais bênção, louvado seja o Senhor, né? Quero compartilhar uma coisa muito importante que aconteceu antes de nós virmos para cá. Opa! Na semana passada, a Maite ganhou da escolinha do culto os frutos do Espírito. Sim, nós estamos No estudando lá. de geladeira. Nós estamos estudando E lá. a gente colocou na geladeira. E hoje, quando a gente estava preparando a janta, a Maite conseguiu ler a palavra alegria. Porque o amor a mamãe ajudou. E a alegria ela leu sozinha. Olha que lindo! Parabéns! Então, gente, vamos encerrar com alegria. Vamos declarar que nós queremos viver isto que canta que essa letra diz. Temos um novo coração, que recebemos de Deus um novo coração para vivermos como família, como corpo de Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, nos alegrando, chorando juntos, sofrendo juntos, sendo de fato presente um na vida do outro. Amém. Não. Amém. É só isto que vai permanecer. É verdade. Os templos vão ser esvaziados, queimados. Na Europa eles já praticamente Não existem mais. Né? A gente já chegou a ver templos antigos que preservaram a construção por ser antiga, e dentro tinha lojas. E quando nós estivemos lá, era um tipo shopping, era época de Halloween, estava inteira enfeitada de Halloween vendendo produtos coisas de Halloween dentro de um antigo templo. Então, é muito triste isso, mas esse é o futuro dos antigos tempos. Então, agora, isto, a comunhão dentro de casa, essa liberdade, por isso nós queremos, né, volto a falar, que nós combinamos no dia 7 de dezembro, um sábado à tarde, das 2 às 6 da tarde, fazer o nosso encontro, a nossa confraternização de final de ano aqui para aproveitar todo o jardim, a piscina, o espaço. Vamos celebrar a vida juntos, a vida de que